Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Vortex. Bom, nesse vídeo eu vou criar um script shell de automatização para automatizar após instalação de um Manjaro ou de qualquer distro baseada em Arch. Eu estou fazendo isso porque primeiramente eu vou migrar agora para o Manjaro. Eu já usei Manjaro antes, mas eu estou fazendo essa migração porque eu estou com alguns problemas de desempenho. Acredito que muito seja por conta do meu hardware, que não é tão poderoso assim. Bom, eu já usei várias distros, já usei o Ubuntu, já usei Fedora que eu tô agora, já usei o próprio Manjaro, já usei Zorin, já usei o Pop, já usei... Enfim, é uma gama, não vou conseguir lembrar de todos agora. E na maioria deles eu tive algum problema. No Fedora agora eu tô com um problema que os aplicativos estão travando muito. O OBS, quando eu abro ele a primeira vez, ele fecha, não sei a razão. Enfim, eu acabei subindo o analisador do sistema, ele não está usando muita CPU, não está usando muita RAM. Talvez seja o meu SSD, que eu fiz um teste de estresse nele e ele está no fim da vida útil dele. Então, aproveitando que eu vou trocar de distro agora por conta do SSD, eu vou colocar no HD e vou deixar o Manjaro, no caso, para ver se eu consigo algum desempenho. Quando eu usei o Manjaro, eu tive um problema com ele por conta de inexperiência mesmo. Eu acabei quebrando o sistema, então meio que não é culpa do Manjaro nessa parte. Já o Ubuntu, que era a distro que eu estava usando antes do Fedora, ele estava corrompendo aleatoriamente todos os blocos do sistema. Eu acredito que também seja por conta do SSD estar no fim da vida útil dele e eu não sabia. Porém, eu ainda estou com um pouco de receio de voltar para a versão que foi lançada agora do Ubuntu. Então eu vou acabar optando pelo Manjaro de qualquer forma. Bom, no decorrer do vídeo eu vou estar olhando bastante para essa direção e um pouco para essa, porque, enfim, meu monitor tá ali, que tá gravando o OBS, esse daqui no caso, e o monitor do código tá aqui, então não tem muito tempo para mim olhar para a câmera, então espero que vocês não se incomodem muito com isso. Enfim, dados esses avisos, roda a vinheta. Enfim, tô aqui com o Alacrit aberto, o meu shell tá zoadão assim porque eu fui dar um eco no arquivo ZSH e eu fiz o eco, né? Porém, na hora de exportar eu coloquei uma seta só e coloquei no arquivo ZSH e ele não appendou o arquivo, ele substituiu. E como vocês sabem, ou devem saber, isso daqui é automático, não tem como voltar, né? Então, aproveitando que eu vou trocar já, eu não tive a preocupação de arrumar o ZSH e eu não tenho salvado também no GitHub os meus .files, então isso veio um problemão. Tá, ok, vamos começar criando uma pasta aqui. Eu vou entrar na minha pasta de documentos. E vou criar aqui uma pasta chamada autodev e vou entrar nela. Vou abrir isso aqui com o meu vinzinho. Bom, eu tô fazendo esse script porque eu tenho o costume de trocar bastante de distro. Então, eu acredito que vai ajudar bastante ter essa base já. Depois eu faço uma versão para as outras distros, né, baseada em Debian e RPM. Mas, por enquanto vai ter só a do Manjaro. Acredito também que vai ser uma boa base se você estiver criando para outras distros. Então, a lógica vai ser a mesma, já que é um script de shell, né? Aqui eu vou criar um post manjaro.sh, que é script de shell. Bom, no início a gente precisa declarar que isso daqui é um executável que vai usar o bin/bash. Pessoal, assim, eu não sou especialista em shell, então shell script. Então, muito do que eu vou fazer aqui é baseado nas experiências que eu tive anteriormente com shell script. Então, pode ter alguma coisa errada, pode não ser a melhor opção, o jeito que eu tô fazendo. Então, quem tem mais experiência pode ficar à vontade de deixando nos comentários aí o que eu fiz errado ou coisas que podem melhorar.
A primeira coisa que a gente faz quando a gente instala uma distro é atualizar os pacotes, né? Então vou dar aqui um sudo pacman -s yyu e vou passar essa flag aqui que é para ele não pedir confirmação, no confirm. Senão ele trava o terminal e ele fica esperando que eu confirme ou dê enter e aperte yes para atualizar automaticamente, né? Eu acho que essa flag aqui no Fedora e no Ubuntu ela é só "-y" dessa forma, tá? Logo depois de atualizar os pacotes do sistema, eu vou executar na próxima linha aqui a instalação de alguns pacotes que eu vou precisar. Essa biblioteca BaseDevel é as bibliotecas de compilação do C e do C++. Então ela vai ser essencial para algumas outras coisas que a gente vai fazer aqui. O Git, que eu acho que todo mundo deve saber o que é, principalmente se você é dev, que é a lib de gerenciamento de versão de código. E o NeoVim, que é o que eu uso para escrever código. Se você usa o VS Code, você pode omitir isso daqui e lá na frente eu falo aonde dá para pôr isso. Essa biblioteca BaseDevel nos pacotes Debian, ela é chamada de Build Essentials, então seria algo como sudo apt get install build -essential -y para não pedir confirmação. No RPM ela é um grupo, então fica como sudo dnf install group, no caso, também -y para não pedir confirmação. Bom, já para essa parte aqui, no Debian vai ser sudo apt update e sudo apt get upgrade, sempre com -y, né, para fazer a confirmação automática. Já para o Fedora é sudo dnf update refresh -y. Existe essa diferença, mas para algumas distros, mesmo as baseadas em Debian ou o próprio Red Hat, os comandos podem ser ligeiramente diferentes, né? Então você pode ter os repositórios da Canonical, né, que é quem mantém o Ubuntu, e uma distro baseada no Ubuntu vai ter, e a distro vai, sei lá, bloquear algum pacote dos servidores da Canonical por algum motivo. Isso daí pode acontecer em distros que são direcionadas pro Japão ou China, não lembro direito. Eu já usei uma delas e tem esse probleminha. Então eu não vou fazer todas as alternativas aqui e vou aconselhar vocês que procurem os comandos equivalentes para a distro de vocês. Dessa forma vocês vão evitar problemas no meio do script. Como, por exemplo, o que eu vou fazer nas próximas linhas aqui é específico para o Manjaro ou para as distros baseadas em Arch. Isso pode ser omitido em distros como o Fedora ou o Ubuntu, por exemplo. Que é... Tá, ok, instalei o Git, eu vou dar um Git clone no repositório do EA, que é esse daqui. Bom, depois de clonar o repositório, eu vou entrar no repositório, cd EA. Depois eu vou buildar o pacote com make package e passar o -- no confirm para ele não pedir confirmação. Esse E2 pontos aqui, ele vai executar o próximo comando só se o primeiro tiver dado certo. É uma maneira de você controlar o fluxo. Se eu colocar, por exemplo, ponto e vírgula, ele vai executar o próximo comando, mesmo se o comando anterior tiver dado errado. Se eu colocar se eu colocar 2E comercial, ele só vai executar o próximo comando se o comando anterior tiver dado certo. Então essa é uma forma de você controlar o fluxo. Às vezes tem algum pacote que não é essencial para a sequência do script, então você pode
usar isso daqui. Se você simplesmente quebrar a linha, ele vai travar o comando de cima. Mas eu gosto de deixar isso explícito, né? 2E comercial contra barra e só executa o próximo comando caso o de cima dê certo. Então eu vou dar cd ..barra e sudo rm-r e isso daqui vai remover o repositório que eu acabei de clonar. Por que isso? Eu vou clonar o repositório, depois eu vou entrar nele e vou buildar. Isso vai fazer com que esse pacote seja instalado no meu sistema. Então, a partir daqui eu não vou usar mais esse repositório para nada. Então, eu posso sair dele e dar um RM. Ou seja, no fluxo do meu script, nesse momento aqui, eu vou estar dentro da pasta inicial, que é til, certo? Eu vou estar em til barra. Quando eu clonar o repositório, ele vai criar uma pasta para mim, que vai ser EA, certo? Assim que eu rodo o comando de cd, eu vou entrar nessa pasta, ou seja, o meu local atual do shell vai ser a pasta EA, certo? Por isso que embaixo eu dou cd ..barra para voltar para a raiz. Eu poderia simplesmente dar um cd til, que também funciona. Eu vou voltar para o diretório raiz. É até mais aconselhável. Então, eu vou dar um cd til e sudo rm-r EA, que é a pasta que ele acabou de girar. O EA, aqui no caso do Manjaro, é uma forma de você buildar automaticamente os pacotes do AUR, que é um repositório mantido pela comunidade do Ark, que tem milhares de pacotes e a gente pode instalar no sistema. Então, por exemplo, eu não vou achar um pacote específico do VS Code, por exemplo, direto no repositório do Ark. Então a comunidade foi lá, pegou o código do VS Code e jogou dentro do AUR. Então eu só preciso dar um clone nesse repositório, buildar ele e instalar. Nesse caso o EA vai fazer isso automaticamente pra gente. Beleza, agora que a gente tem o EA, o próximo passo é a gente fazer a instalação do ZSH. Eu posso dar um EA -s -- no confirm ZSH e algumas fontes que eu tenho aqui que o tema do ZSH que eu vou instalar precisa. Deixa eu pegar elas. São 3 fontes. Elas são fontes específicas para o Power Level 10K, que é um tema de terminal muito famoso pro ZSH. Se você não quiser usar o SH, você pode jogar aqui o script de instalação do Fish ou enfim, de qualquer um outro que seja, ou instalar até o próprio mais ESH para instalar plugins específicos, mas aqui eu vou fazer tudo na mão mesmo, porque eu não uso tantos plugins do mais ESH. Na verdade, eu uso 2 plugins só de terminal. Aqui eu vou instalar manualmente até o plugin do Power Level 10K. E eu vou pegar as 2 linhas que tem na documentação. Vou dar o clone do repositório do Power Level 10K para a pasta Power Level 10K. E depois eu vou dar um echo source para me carregar o Power Level 10K toda vez que o ZSH iniciar. Então isso daqui vai ser adicionado na inicialização, que é o zsh.rc. Ou seja, toda vez que o ZSH iniciar, ele vai carregar essa linha aqui. Eu vou instalar alguns plugins. Para começo de conversa eu vou criar aqui mkdir .zsh e eu vou dar um clone aqui do primeiro plugin que eu vou usar, que é o AutoSuggestions, que é um plugin que ele mantém na seção os comandos que você utilizou. Então, por exemplo, se eu digitar echo cifrão shell, ele vai emitir o shell que eu estou usando. Mas se eu digitar de volta, ou começar a digitar echo, ele já vai dar a sugestão para mim automaticamente. Isso é muito útil porque a gente repete muito comando no terminal, principalmente eu. Eu tenho o costume de usar muito o terminal, então eu acabo repetindo o mesmo comando toda hora. Ou seja, eu vou dar um clone no repositório para dentro da pasta que eu acabei de criar, né? Que é essa daqui, a ZSH, a .zsh. E eu vou colocar esse repositório nessa pasta aqui. E depois eu vou dar um echo para mim carregar o script toda vez que o ZSH iniciar. Ou seja, vou dar um source nessa pasta.
Agora eu vou instalar o outro plugin, que é o Highlight. Então eu vou dar um clone para dentro de .zsh, .zsh, syntax highlight, e vou dar um echo source para dentro do meu zshrc para ele carregar na inicialização. Se você não está acostumado com configurações de shell, toda vez que o zsh ou qualquer shell, bash ou fish iniciar, ele vai carregar um arquivo de inicialização. Ou seja, tudo que eu colocar nesse arquivo de inicialização vai ser executado pelo shell assim que ele iniciar. Ou seja, eu preciso carregar o tema, eu preciso carregar essas coisas, porque senão eles nunca vão aparecer no meu terminal. Eu preciso instalar aqui o ASDF. O ASDF, para quem não conhece, é um gerenciador de versões de todo tipo de código que você conhece. Normalmente, quando a gente está trabalhando num projeto e usando uma linguagem de programação específica, a gente vai ter as ferramentas que a gente está usando. No caso do Node, vai ser o Node e o NPM. No caso do Python, vai ser a versão do Python específica que a gente está usando. No caso do Rust, vai ser o Rust e o Cargo. E todas essas ferramentas, elas têm um versionamento. Ou seja, não é aconselhável que eu use no mesmo projeto várias diferentes versões do Node, por exemplo. Mas, às vezes, existe um projeto que está rodando o Node 20, por exemplo, e eu tenho um outro projeto que está rodando na versão 16. E eu não posso simplesmente entrar nesse projeto e executar ele nessa versão 20, porque pode quebrar muita coisa. Então, a gente acaba usando um gerenciador de versões. No caso do Node é o NVM. Mas se eu uso diversas linguagens de programação no meu dia a dia, isso vai virar um caos. Porque uma hora eu vou estar precisando de um gerenciador de versão de Node, outra hora de Python, outra hora de Cargo, outra hora de Java. Isso vira um caos rapidinho. E o ASDF, ele tem plugins para todas as linguagens de programação que você imaginar. Então eu posso usar o ASDF para gerenciamento de versão de qualquer linguagem de programação, seja de Node, seja de Python, seja de Go, seja de Rust, enfim. Por aí vai. Ele tem uma lista infindável de plugins. E é muito simples a instalação dele. Eu só preciso dar um clone do projeto, que na documentação é isso aqui. Eu vou dar um clone dele para dentro dessa pasta .asdf nessa branch específica. Aqui existe um problema, né? Porque com o passar do tempo é comum que o ASDF lance novas versões. Então, esse shell pode ficar um pouco defasado se você não atualizar ele com constância, certo? Então vamos supor que amanhã lance a versão 0.15 e eu rode esse processo de instalação. Se eles não apagam, eu não tenho certeza se eles apagam as versões anteriores quando lançam uma nova, mas se eles não apagam, eu vou estar instalando uma versão atrasada do SDF. Se eles apagam, isso daqui vai dar um erro para mim, porque não vai existir essa branch. Então é aconselhável estar sempre de olho, né? Como eu estou aqui com o ZSH, ele tem um comando de instalação que eu preciso colocar uma linha específica no meu ZSH, e é essa linha aqui. Aí se você está usando outro, lá na documentação do ASDF ele vai ter a linha específica que você tem para cada shell ou cada tipo de instalação. Como eu estou usando o Git, eu fui lá na seção Git ZSH, ele vai me dar essa linha para mim colocar no ZSH. Para quem está usando o mais ZSH, nessa mesma seção tem outro comando logo embaixo que é para você adicionar ele como um plugin. Aqui é importante, né? Porque seguindo a lógica, eu tô nesse caso usando o bash, certo? Eu acabei de carregar o ASDF pro ZSH. Então, eu preciso carregar o ASDF também pro bash, porque eu vou usar ele nos comandos abaixo. Não basta só adicionar, eu preciso recarregar o bash para que ele consiga reconhecer o ASDF como um comando específico. Então, eu vou fazer o que? Eu vou simplesmente copiar essa linha, eu vou dar um paste e vou carregar ela para o bash rc, que é o comando o arquivo de inicialização do bash. E logo depois eu vou dar um source nesse arquivo, né? O source, no caso, ele carrega o arquivo, como a gente já fez aqui em cima, né? Aqui eu tenho um comando de source, então ele vai carregar o arquivo do syntax highlight nesse caso. Se eu der um source
Nesse caso, o arquivo já foi carregado, então ele vai recarregar o arquivo. Dessa forma, eu vou ter o ASDF logo embaixo para eu poder usar. Como eu disse antes, essas são as versões mais recentes no momento. Então, se por um acaso essas ferramentas atualizarem, seria aconselhável que eu atualizasse esse shell. Mas no caso de ferramentas como o Node e o Rust, que estão no ASDF, é aconselhável que eu tenha para cada projeto uma versão específica, né? Tenha declarado. Então, lá no meu repositório, eu vou ter um .do versions, que é o arquivo de configuração do ASDF. Ele vai ler esse arquivo e pegar a versão que eu estou usando. Se não tiver instalado, ele vai reclamar: você não está você não tem instalado essa versão específica. Deseja instalar? Só você dá sim e ele vai instalar para você a versão daquele projeto. Então é super tranquilo a SDF, gente. Bom, o script está pronto, basta eu terminar aqui. Basta eu trocar o shell padrão com zhsh -s para barra user barra bin barra zsh. E no final de tudo eu vou dar um sudo reboot. Não, esse reboot não, ele vai reiniciar o sistema. Bom, ele vai reiniciar porque o FlatHub ele não adiciona logo de cara os aplicativos que eu baixo ali na interface do sistema. Como eu fiz atualizações do sistema aqui em cima, né, com o Pacman, é natural que alguma coisa precise de reinicialização, é muito comum. O script ficou um pouco extenso, eu imagino que não seja a melhor forma de fazer, tem bastante coisa repetida aqui, poderia ser comprimida em uma linha só, mas pro quesito de legibilidade eu acabei separando, enfim. Fiquem à vontade aí pra dizer uma forma melhor de fazer na seção de comentários, vai ser um prazer aprender com vocês. Bom, espero que esse script tenha dado uma luz pra vocês escreverem o de vocês, ou simplesmente copiar minhas configurações, nada impede, né? Mas eu aconselho que vocês derem uma explorada, coloquem as próprias configurações para deixar o sistema com a cara de vocês. Espero que essa demonstração tenha ajudado e eu vou ficando por aqui e apareço em breve. Até mais.